Sociologia, aqui, ó, né? Sociologia, correção dos exercícios das aulas 9 e 10, que os mesmos 6 alunos de sempre me mandaram. Né? Isso está se tornando muito desgastante para mim, porque tem aluno que me manda lição há muito tempo, sabe? Tem aluno que, inclusive, eu gostaria de abrir a janelinha aí algum dia para ver se ele ainda está vivo, se é alguém que está entrando no lugar dele. Bom, tá aí. Ó. Então, o primeiro exercício diz assim. Então, são todos aqueles pensadores, né, sociais brasileiros. Entre muitas outras frases conhecidas, o escritor e jornalista Lima Barreto escreveu. Vamos lá. O Brasil não tem povo, o Brasil tem público. Né? Por quê? Porque tem plateia, na verdade, seria a frase, né? Porque o povo assiste bestificado, né? O que a elite vai fazendo e eventualmente é chamado aí a participar. Considerando a realidade social e política brasileira na virada do século XIX e XX, né, virada do século XIX e XX, foi a época da proclamação da República, né? Então, você se lembra, a República foi proclamada aí numa quartelada, né, num golpe bem meia boca, em 15 de novembro de 1889. Identifica a proposta do autor. Que vejam, é o tempo que ele vive, né? Foi o tempo dele aqui, ó. Ele morreu em 1922, né, que foi quando teve a Semana de Arte Moderna. Então, ele viveu aí, ele passou a vida dele, morreu jovem, né, como boa parte dos escritores, né, daquela época, morriam bem jovens. Ele viveu a época da República Velha, né? A maturidade dele foi durante a República Velha, tá? Então, expõe a sociedade brasileira na época dele, né? Na época do próprio Lima Barreto, tá? Então, carregando heranças escravistas e também do coronelismo, né? E coloca de uma forma árida, de uma forma seca, né? Apresentavam-se desarticuladas diante do poder apropriado, aqui, ó, Estado apropriado pelas oligarquias agrárias, a turma do café com leite, a manipulação do Estado, a revelia e, não raras vezes, contra a maioria da população, como é o caso, por exemplo, da política de valorização do café. Vocês se lembram que o governo pedia dinheiro emprestado para comprar café, que cercava o exercício da cidadania, cerceava o exercício da cidadania, colocava em dúvida o caráter republicano do regime. Né? Afinal de contas, o termo república quer dizer aquilo que pertence a todos, né? Res públicos. E no Brasil, segundo o próprio Rui Barbosa, nessa mesma época, nós não tínhamos uma res pública, né? Nós tínhamos uma res privada. O próprio Rui Barbosa dizia: não faça na vida pública aquilo que você faz na privada. Rui Barbosa era um ótimo frasista, né? Bem, a frase sugere que, além de apenas assistir à situação, né? Raramente a gente pode atuar, até hoje, né? Há uma manipulação muito grande, né? Uma manipulação. Ah, a vacina é chinesa, ah, a vacina é de Oxford. Não, não pode comprar vacina, mas pode comprar agrotóxico, sei lá, né? Dos agentes políticos oligárquicos, a este povo caberia o papel. Então, cadê? O povo, né? Ô, cacete, cadê o mouse? Ao povo caberia o papel de aplaudir ou vaiar os governos sem interferir. E vaiar baixinho, né? Uh, sem vaiar muito, com muita energia. Exercício 2, Sérgio Buarque de Holanda. Olha, esse é um dos pensadores que eu mais gosto aqui no Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, tá? Raízes do Brasil. Vamos ver aqui, Sérgio Buarque de Holanda. Já se disse numa expressão feliz que a contribuição brasileira para a. Ó, então ele está chamando que é uma expressão feliz, hein? A contribuição é a cordialidade. O brasileiro é cordial. Né? Daremos ao mundo o
homem cordial. Olha que legal. Aquele cara que não reclama, aquele cara legal. A lianeza, né, a finesse no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço definido do caráter brasileiro, na medida ao menos em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humanos, informados no meio rural e patriarcal. Então ele está fazendo uma defesa, né, daquele Brasil da Casa Grande. Seria enganoso supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade. São, antes de tudo, quer dizer, elas não são ensinadas, né? São, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo rico e transbordante. Olha que ideia do brasileiro cordial. Eu não sei se essa ideia é muito verdadeira. Não creio que essa ideia seja verdadeira. Ao contrário, acho que o brasileiro ele é bem violento, ele é bem cruel, ele é bem preconceituoso, né, e cada vez mais individualista. A partir de seus conhecimentos, explicite o que é, para Sérgio Buarque de Holanda, o homem cordial. Isso aparece, então, naquele livrinho que eu recomendo a todos, Raízes do Brasil. Raízes do Brasil. Tá? Então, formação de indivíduos numa sociedade patriarcal de origem colonial escravista, reforçada no conservadorismo autoritário do coronelismo. O brasileiro só se sente bem em casa, no meio privado. É meu caso, né, gente? Eu tô aqui felizão, sabe? Eu tô aqui felizão, sabe? Tô aqui de carção. Ah, eu é que agradeço, Luan. Vá ao dentista. Dentista é um profissional que nos deixa de boca aberta. Aham. Vai lá. Boa sorte. Bom, então é isso. Né? Então ele se sente aí bem no meio privado, que nem eu estou aqui de carção, estava descalço, agora pus uma meia, né? Bem, costuma estranhar o ambiente público, aquele fila, aquele gente, sobretudo quando esse ambiente é o da política. Política, a gente tem uma visão negativa da atividade política no Brasil, né? A gente acha que todo político é. A gente generaliza, e está errado isso. No entrelaçamento das esferas públicas e privadas, pública e privada, nossa oligarquia opta por gerenciar os bens públicos segundo interesses particulares. Não só a oligarquia, né, pessoal, que se apropria do dinheiro público e tal, nós temos também uma visão, por exemplo, de alguns servidores públicos, que eles não devem servir ao Estado, né? Eles devem se servir do Estado, né? Em detrimento da necessidade da maioria da população. O termo cordial não remete ao caráter simpático. Ao contrário, sugere a priorização dos parentes, amigos, em detrimento do público, do bem comum. Se eu tenho que proteger alguém, eu vou proteger meu filho, pô. É claro. Proteger o 01, 02, 03, 04, sabe? Então, todos nós somos assim, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Eu vou ajudar o próximo. Só que o próximo mais próximo é o meu filho, é o meu parente. Né? Esse é o sentido do Sérgio Buarque de Holanda, a mistura entre o público e o privado no Brasil. Vamos lá. Gilberto Freire, no livro Casagrande Senzala, né, que a gente citou aqui durante a aula, né, um excelente livro, mais um clássico da literatura brasileira, né, e da antropologia. Olha lá. Formou-se na América tropical, nós, uma sociedade agrária na estrutura, né, que é café, cana-de-açúcar, fumo, algodão, escravocrata na técnica de exploração econômica. Muito bem. Híbrida de índio e mais tarde de negro, quer dizer, misturando aí
negro, né, o africano, que era trazido para cá, o índio, a outra ninguémdade, né, que o Darcy Ribeiro falava, e o europeu, né? Lembra? O Brasil é um encontro de ninguémdades. Darcy Ribeiro falava isso. Então, o João Ninguém português, que queria ficar rico e voltar, encontrou o João Ninguém africano, que queria ir embora, e encontrou-se com o índio também, que já estava aqui, o João Ninguém índio, que também já estava aqui e queria que os dois fossem embora e ficassem de volta com a terra para ele, né? Então, é uma sociedade de exclusões, mas que se hibridiza, que se mistura, né? Todos nós temos essa mistura de índio com africano, com europeu, e se não temos, teremos nas próximas gerações com os nossos filhos, nossos netos. Bom, sociedade que se desenvolveria defendida menos pela consciência pela consciência de raça do que pelo exclusivismo religioso desdobrado em sistema de profilaxia social e política. Nessa frase, um tanto quanto hermética, ele está dizendo que o catolicismo segurou e uniu todo mundo. Menos pela ação oficial, a coroa não estava muito nem aí, do que pelo braço e pela espada do particular. Então, desde os bandeirantes, os senhores de engenho, né? Agindo aí também os coronéis, agindo com crueldade, com força, para manter o país unido. Mas tudo isso subordinado ao espírito político e de realismo econômico e jurídico que aqui, como em Portugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo da formação nacional. Aliás, pessoal, o realismo econômico é a exploração, né? E o realismo jurídico, a lei portuguesa, né? Isso aí também foi importante, viu? Para o Império Português, tá? A unidade jurídica. Que aqui, como em Portugal, foi Lorão. Sendo que entre nós, através das grandes famílias proprietárias, as oligarquias, né, que estão por aí até hoje, tá? Tem aí a turma lá lá em cima, lá dos Delmiro Gouveia, dos Cavalcante, lá no Nordeste, né? Dizem que a turma do Ciro Gomes, no Ceará, né? Grandes famílias proprietárias e autônomas, senhores de engenho com altar e capelão, olha lá, então de novo o papel da religião, né? Dentro da casa, e índios de arco e flecha ou negros armados de arcabuzes às suas ordens, os exércitos particulares dos senhores de engenho. Bem, de acordo com a abordagem de Gilberto Freire sobre a formação da sociedade brasileira, de acordo com ele, né? Ó, de acordo com ele. Não que ele esteja certo, tá? Mas o que ele diz aqui? A colonização na América tropical era obra da iniciativa particular do senhor de engenho, né? De todo aí, do coronel, etc., do bandeirante. Alternativa A. Depois nós temos a questão número 2. A questão número 2 é uma questão muito importante. Vamos lá. 2 não, né? Acho que já é 3. Não, é 2. A questão étnica, quer dizer, a questão da distribuição racial no Brasil, né? Distribuição étnica mesmo, né? Porque raça só tem uma, né? A raça humana, né? Entre os humanos, nós só temos uma raça, que é a raça humana. Então, nós temos etnicidade, né? Tem provocado diferentes atitudes. Vamos lá. Instituiu-se o Dia Nacional da Consciência Negra, que aqui em Ribeirão Pires é feriado, graças à professora Elzinha, né? Que eu nem sei se é candidata, se não não estou pedindo voto, mas esse feriado aqui é para ela, né? É dela. Foi ela que criou, quando era vereadora aqui em Ribeirão Pires, o Dia da Consciência Negra. Tem cidade que não tem esse feriado, tá? Se não me falha a memória, São Caetano do Sul, aqui pertinho da gente, não tem esse feriado, ou não tinha até pouquíssimo tempo atrás, com certeza. Em vez da tradicional celebração do dia 13 de maio, que foi o dia em que foi assinada a Lei Áurea, né? Em que foi assinada a abolição da escravidão pela princesa Isabel. Essa nova data é o aniversário, dia 20 de novembro,
aniversário da morte de Zumbi, né? Zumbi dos Palmares, que estabeleceu lá o quilombo na Serra da Barriga, né? Lá em Alagoas. Que, aliás, não era só negro que vivia lá, era índio, era branco pobre, né? Também quilombo, a palavra que significa refúgio, que hoje simboliza a crítica, a segregação e a exclusão social. Beleza. Agora, dois. Um turista estrangeiro que veio ao Brasil no carnaval, pegou coronavírus ou trouxe coronavírus, afirmou que nunca viu tanta convivência harmoniosa entre diversas etnias. Mas é festa para turista, né? Não reflete muito bem ali o que acontece no dia a dia. Também sobre essa questão, estudiosos fazem diferentes reflexões. Vamos ver aqui o Gilberto Freire o que dizia, né? Entre nós brasileiros, a separação imposta pelo sistema de produção foi a mais fluida possível. Olha, separação foi a mais fluida possível. Para ele, o que nós vivíamos era uma democracia racial, né? Para quem estava na Casa Grande escrevendo, é fácil. Queria ver falar em democracia racial, vivendo na senzala e trabalhando 12 horas por dia, né, ou até mais, debaixo do chicote. Permitiu constante mobilidade de classe. Quer dizer, você podia melhorar a sua vida, né, para a classe alta e até de uma raça para outra. O que tinha, pessoal, era estupro, né? Não tinha, e o filho que nascia não era reconhecido. Esse amor, acima do preconceito de raça e das convenções de classe, do branco pela... o amor, olha, pessoal, olha que visão. O amor do branco pela cabocla. Cabocla, seu olhar está me dizendo que você está me querendo e que você gosta de mim. Essa música cabocla mostra bem isso, né? O cara dizendo que a mulher quer ele. E aí ele vai para cima. Pela Cunhã, que era a criada doméstica, né? Cunhã, a criada doméstica. Pela Índia, olha quanto amor que o branco tinha, né, por essas mulheres. Nossa, que maravilha, né? Embora ele as castigasse, não reconhecesse as uniões, estuprasse, agiu poderosamente na formação do Brasil, adoçando. Olha, o Brasil é um país doce, né? Que coisa bonita, né, pessoal? O mundo que o português criou. Bom, agora o Florestan Fernandes já é um cara mais para cá, anos 50, 60, ele diz assim: o fato é que ainda hoje a miscigenação, a mistura étnica, né, não faz parte de um processo de integração. Não faz parte. Não há integração entre as raças em condições de igualdade social. O resultado foi que são poucos numerosos os segmentos da, entre aspas, população de cor que conseguiram se integrar na sociedade competitiva, tá? Então ainda nós sofremos de preconceito contra os elementos afro-brasileiros, né? Essa história de integração, da redenção tropical, tudo isso é uma falácia, é uma balela, segundo o Florestan Fernandes. Bom, considerando as atitudes expostas em 1 e 2 e os pontos de vista do Gilberto Freire e do Florestan, tá? A posição de Florestan Fernandes é possível se relacionar à atitude número 1, aqui do Dia da Consciência Negra, e a do Gilberto Freire, a número 2, a posição do turista, que viu todo mundo felizinho aqui durante o carnaval, né? Então, número 1 e número 2, sem considerar que carnaval virou espetáculo para turista, né? Então, Florestan Fernandes se alinha com a número 1 e Gilberto Freire com a número 2, tá? Por isso, alternativa C. Questão número 3, Universidade Estadual de Londrina, norte do Paraná. Uma universidade que tem
medicina, vestibular no meio do ano, perto de São Paulo, relativamente perto de São Paulo, dá para vir passar o final de semana e trazer roupa para a mãe lavar, e gratuita, né, pública, gratuita, e com o vestibular no meio do ano menos concorrido. Pensem bem na Universidade Estadual de Londrina, hein? Para quem quiser fazer medicina de graça perto de São Paulo, tá? Norte do Paraná. É um frio de matar, né? Mas, bom, a falta de coesão da nossa vida, Sérgio Buarque de Holanda de novo, né? A falta de coesão em nossa vida social não representa um fenômeno moderno. Então, a falta de coesão não é um fenômeno moderno, é um fenômeno já antigo. E é por isso que erram profundamente aqueles que imaginam na volta à tradição, a certa tradição, a única defesa possível contra a desordem. Né? Então, a volta à tradição. Olha lá, há uma tradição, né, que traria de volta o Brasil à ordem, né? Deus, família e propriedade. Os mandamentos e as ordenações que elaboram esses eruditos são, em verdade, criações engenhosas, destacadas no mundo e contrárias a ele. Nossa anarquia, nossa incapacidade de organização sólida, não representam, ao ver desses caras, mais do que uma ausência da única ordem que parece necessária e eficaz. Então, eles não admitem uma outra ordem, só querem aquela ordem. E aquilo que não é aquela ordem, eles chamam de anarquia. Se a considerarmos bem, a hierarquia que exaltam é que precisa de tal anarquia para se justificar e ganhar prestígio. Então, é falar que a coisa está ruim para impor a ordem deles. Bom, Caio Prado Júnior, outro cara que nós estudamos, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, são intelectuais dos anos 30. Primeiro momento da sociologia no Brasil como atividade autônoma voltada para o conhecimento sistemático e metódico da sociedade brasileira, que naquele tempo tentava se explicar, né, a partir da centralização de Getúlio Vargas, né, e o nascimento do Brasil urbano industrial. Sobre as preocupações características dessa geração, considere as afirmativas a seguir. Bom, 2 e 4 são certas, né? Vamos ver porque 1 e 3 não são certas. Crítica à modernização, defende a preservação das raízes. Não, né? Ele critica a preservação dessas raízes. Promove a desmistificação da retórica liberal vigente e a denúncia da visão hierárquica e autoritária. E aí vota nessa aqui. Exalta a produção intelectual erudita e escolástica. Não exalta, critica. 4, faz a defesa do cientificismo como forma de compreensão, né? Então, é preciso analisar cientificamente a sociedade brasileira. Analisar bem, como ele diz aqui, né? Então, 2 e 4 verdadeiras. Questão número 4, uma aí do Caio Prado Júnior. Ó. A formação brasileira se completaria no momento em que fosse superada a nossa herança de inorganicidade social. Quer dizer, o Brasil não compõe, na opinião de Caio Prado Júnior, naquela época, não compunha um organismo social. Isso tinha que ser superado. O oposto da interligação com objetivos internos trazidos da colônia. Esse momento alto ou estaria ou esteve no futuro. Tá? Se passarmos a Sérgio Buarque de Holanda, então é um intelectual, aqui, Caio Prado Júnior, né? Caio Prado Júnior sendo citado aqui né, pelo Schwartz aqui, ó, encontraremos algo análogo. Então, ele está fazendo análise dos dois. O país será moderno e estará formado quando superar sua herança portuguesa, rural e autoritária, quando então teríamos um país democrático. Também aqui, o ponto de chegada está mais adiante, na dependência das decisões do presente.
Então, é claro, né, nós temos que decidir superar o Brasil rural, o Brasil patriarcal, o Brasil português, para ir para frente. Celso Furtado, um economista também, da CEPAL, né, da Comissão Econômica para a América Latina, diz o seguinte: a nação não se completa enquanto as alavancas de comando, principalmente econômico, visando, né, já que ele é marxista, não passarem para dentro do país. Então, eles estão dizendo que há comando externo da nossa economia. Como para os outros dois, né, os outros dois autores, o Caio Prado e o Sérgio Buarque, a conclusão do processo encontra-se no futuro, que agora parece remoto, né, e não apenas no passado. Bom, qual seria a frase, né, falando tanto sobre futuro, que iria definir melhor isso aí? Ó? Brasil, a eterna esperança, Brasil, o gigante adormecido, né? Tá na hora do o gigante levantou, né? Lembra? O gigante acordou, né? O pessoal falava. Acho que voltou a dormir. Bem, então, a prova de sociologia lá de vocês, do ângulo, vai até essa aula aí, né? Vai até essa aula. Sobre sociologia, pessoal, dessa aula, tudo bem? Algum problema, alguma questão? Vocês gostariam de levantar? Tudo bem. Agora, nós vamos para filosofia. Ah, que bom, Natália. Obrigado por responder. Filosofia. Filosofia, nós continuamos com aquela. Deixa eu voltar aqui e falar com vocês. Tete a tete aqui. Em filosofia, nós continuamos com aquela visão de diversas obras filosóficas, né? Capítulo 1 do livro complementar, Temas Contemporâneos da Filosofia. Capítulo 2, ou aula 2, sei lá, 2, 3. Fedro, Platão, como escrever, etc. Depois, Ética a Nicômaco, Aristóteles. Depois, né, Meditações de Descartes. Depois, Rousseau, Discurso sobre os Fundamentos e a Origem da Desigualdade entre os Homens. E hoje nós vamos para o Nietzsche, que é um cara que vai criticar a razão. Então nós vamos para a crítica à razão em Nietzsche, em que ele nos pergunta o que é a verdade. Quer dizer, eles vão, assim, Nietzsche, Kierkegaard, eles vão criticar o próprio critério de verdade, né? Eles vão questionar o que é conhecimento, o que é verdade, o que é razão. E o Nietzsche vai além, ele critica a razão. Ele desce o cacete na razão, tá? Então é preciso conhecer bem o Nietzsche, né? É um filósofo importantíssimo do século XIX e que vai nos permitir ter uma ótima ideia dessa questão da crítica à razão, tá? Então, isso aí tá. O texto que nós vamos analisar hoje chama-se Sobre a Verdade e a Mentira no sentido extramoral. Quer dizer, quando você tira a questão moral, quando você tira a questão religiosa até, quando você tira toda essa questão, o que é verdade e o que é mentira? Para minha sorte, né, a apostila de vocês continua seguindo a coleção Os Pensadores, né? Assim não tem que procurar na internet e posso ler o livro fisicamente. Então, na coleção Os Pensadores, quem tem, esse livro está lá, sobre verdade e mentira no sentido extramoral, de 1873. É um texto curto, relativamente curto, ele tem 7 páginas, né, aqui no livrinho, tá, do Nietzsche, da coleção Os Pensadores, né, e vale a pena ler sim. Então, quem tem essa coleção, aproveite. Lembrando Nietzsche, né, filósofo alemão do século XIX, Friedrich Wilhelm Nietzsche. É um cara que vale a pena conhecer. Nós já estudamos Nietzsche lá no caderno do primeiro semestre. Já estudamos. E agora estamos vendo Nietzsche, né? De novo. Então é um cara que vale a pena. Apolíneo, Dionisíaco, a lei do eterno retorno. Ele tem um monte de conceitos aí importantes. Genealogia da moral, né? Quer dizer, a moral como uma construção para garantir o domínio do fraco sobre o forte.
É um cara que vai contra Platão, contra Aristóteles, contra Sócrates. Ele vai lá nos pré-socráticos. Ele não está nem aí para os Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele quer acabar com eles. Como filosofar com marteladas, né? Bom, nesse livro, então, o Nietzsche, né? Eu adoro essa imagem de Nietzsche. Nietzsche foi um cara que sofreu muito, 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 muito. O pai dele era pastor, né? E morreu quando Nietzsche era muito jovem, né? Nietzsche perdeu o pai aí aos 5 anos, mas era um jovenzinho notável. Inclusive, num dos livros dele, ele descreve as lembranças que ele tinha do enterro do pai com 5 anos de idade, dizendo que ele ouvia aquela pá, tchof, tchof, enterrando o pai dele, sabe? E aquilo para ele foi muito marcante, né? Bom, depois ele vai estudar lá em Forta, que hoje em dia pertence à República Tcheca. E olha aqui, ó, aos 25 anos de idade, ele já era professor de filologia clássica, quer dizer, um cara que estuda a palavra. Guardem essa informação. Para Nietzsche, a palavra é importantíssima. Importantíssima. Como a palavra se constrói, como o som da palavra se constrói, quais são os significados ocultos das palavras, tá? Então Nietzsche vai atrás disso. E é claro, para saber isso, ele tem que conhecer profundamente cada palavra, né? Então grego, latim, hebraico, ele era poliglota e estudou lá, e foi, aliás, foi professor e foi aluno, né, na Universidade de Basileia, na Suíça. Bom, em 1879, ele abandonou a universidade porque ele estava tendo um esgotamento mental, estava ficando xarope. Tá? 10 anos depois, foi internado numa clínica psiquiátrica, né, tentou se matar. Em 97, teve outro golpe na vida dele, que foi a morte da mãe, mas aqui ele já não falava mais nada, né? Mais nada. Tá? E acaba morrendo em 1900. Tá? E toda a obra dele fica com a irmã dele, que era casada com um nazista. Que era casada com um nazista. Por isso, infelizmente, Nietzsche deu um azar danado, que foi ter a obra dele apropriada pelo nazismo, né? E aí alguns aspectos provocadores, né, da obra dele acabaram sendo aproveitados aí pelos nazistas, né? A aproximação dele com Richard Wagner, tudo isso acabou sendo aproveitado, tá? Pelo nazismo por causa da irmã dele e do marido. E aí Nietzsche ficou meio banido da universidade nos anos 50, 60, 70, e a partir dos anos 80 é que ele foi retomado aí nas universidades, né? O pessoal começou a olhar de novo para a obra do Nietzsche. Vejam, ele escreveu o livro que nós vamos analisar hoje em 1873, então ele ainda era professor aqui na Universidade de Basileia, né? Então, enquanto ele ainda estava lá escrevendo, foi que ele fez esse livro aí. A obra dele, extremamente completa, talvez a mais conhecida é essa daqui, né? Assim Falou Zaratustra, tá? Que é um conjunto. A forma dele escrever, né? Ele escreve por aforismas, né? Então são pensamentos assim que aparentemente estão soltos, mas você pode pegar o pensamento número 1 e encontrar relação com o pensamento número 12, sabe? Então é uma obra que não é essa obra, esse livro, assim falou Zaratustra, não é uma obra linear. Da mesma forma, ele escreve filosofia quase que de uma forma poética, quase que fazendo poesia, recorrendo a fábulas, recorrendo a fabulações, quer dizer, coisas que não podem acontecer para ilustrar o pensamento dele, né? Aí ele escreveu esses livros todos, né? O Nascimento da Tragédia, O Andarilho e Sua Sombra, A Gaia Ciência, Zaratustra, Para Além do Bem e do Mal. Foi aqui que ele foi depois, né, acusado de ser antissemita, né, ser contra judeus. Aí ele se aproximou do Richard Wagner, né, um grande autor, um grande
músico, né, do século XIX, e depois eles acabaram brigando e tal. Bem, e assim foi a vida de Nietzsche, né, uma vida muito sofrida, tá? Então, seria bom que algum dia vocês estudassem, mas ou pelo menos vissem aquele filme que eu falei para vocês verem que ninguém viu, né? Quando Nietzsche chorou. Vocês não assistem o filme, vocês não assistem o filme, o professor morre de pedir para que vocês assistam o filme e vocês não assistem, né? Vocês desprezam as minhas indicações. Então vocês vão ser obrigados a assistir 2 minutos e 9 segundos de novo do trailer de Quando Nietzsche Chorou. Espero que todos possam assistir aí com as suas internets e que a minha internet também funcione. Vamos ver. Então, é isso. Eu espero que vocês assistam o filme Quando Nietzsche Chorou, né? É um filme que vale a pena ser assistido, sim, né? Só para vocês terem uma ideia, a tese é que o professor do Freud vai analisar o Nietzsche. E aí, e aí, o Nietzsche é que acaba analisando o professor do Freud. E depois esse professor do Freud vai influenciar o próprio Freud, né? Então tem uma relação super conflituosa e muito bacana. É um belo filme. Quando Nietzsche Chorou. E vai passando pela obra de Nietzsche também, né? Bom, no que tange diretamente aí na teoria de Nietzsche, ele, sobre a questão da verdade, ele adota o perspectivismo. Perspectivismo. Então não existe uma verdade absoluta. O que existe é subjetividade. Para Nietzsche, não há verdade absoluta. A ideia de uma verdade absoluta é um engano. É isso que ele vai tentar provar nesse, nesse livro, né? Então, você tentar pegar um fato e analisá-lo sob diferentes perspectivas. Por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Eu vou tentar conhecer a perspectiva do meu pai, da minha mãe, para entender os motivos deles para serem assim. Por que tal pessoa acredita em tal coisa? Por que tem gente que acredita que a Terra é plana? Enfim, tá? Considerando que o intelecto humano não vale nada, que o intelecto humano ele é pequeno, fugaz, né? Olha aqui que interessante que o Nietzsche escreve para a gente. Quer ver? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Nietzsche chorou, vai embora. Muito bem. E aí o Nietzsche nos diz o seguinte. Olha aqui, ó. Olha como começa o livro sobre verdade e mentira no sentido extramoral. Em algum lugar remoto do universo cintilante, que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal, mas também foi só um minuto. Passados alguns poucos fôlegos da natureza, congelou-se o astro e os animais inteligentes tiveram de morrer. Assim poderia alguém inventar uma fábula, e nem por isso teria ilustrado suficientemente com lamentável, fantasmagórico, fugaz, sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza. Então, nós não significamos nada na visão de Nietzsche, e a nossa inteligência não significa nada dentro da, das contas do universo. E nós temos a nossa vaidade assim extremamente aguçada pela nossa inteligência. Bom, qual é a tarefa de filosofia para Nietzsche, então? Tentar verificar no fundo das palavras, da alma humana, dos gestos, das figuras, o que tem. Então é meio psicológico Nietzsche, né? Uma filosofia quase psicológica ali, tá? O que está escondido,
o que está por baixo dos nossos comportamentos, o que a gente tenta esconder, né? E, como ele era filólogo, através da linguagem, né? Como que a linguagem, que antes nomeava coisas concretas, né? As folhas, cada folha de um jeito, cada pessoa de um jeito, passou a sistematizar verdades eternas. Quando a linguagem, quando as palavras deixaram de servir para o homem e quando o homem passou a servir as palavras. E aí ele propõe uma genealogia, quer dizer, uma análise das origens, né? Genealogia, um estudo das origens. Nesse estudo, ele quer mostrar o que não é dito, ele quer mostrar o vazio, ele quer mostrar o subtexto, porque tem uma coisa, quando você escreve uma mensagem para alguém, quando você manda uma indiretinha pelo Facebook ou pelo Twitter, né, você deixa de escrever alguma coisa. E aquele subtexto, aquela coisa que não está escrita, às vezes desperta no outro a desconfiança. O que será que ele quis dizer com isso? O que ele não disse aqui que se aplica a mim? Será que ele falou de mim? Tá? Os espaços em branco, o que não foi dito ou foi recalcado, que permite que conceitos sejam transformados em verdades absolutas, porque nós aceitamos essas generalizações. Bem, e lá vai o Nietzsche, né? Olha aqui, ó. Aqui é um cara estudando Nietzsche na transvaloração dos valores. Fazer qualquer apreciação passa pelo crivo da vida. Para Nietzsche, verdade é vida, tá bom, pessoal? Tudo que é verdade é vida. Equivale a perguntar se aquilo que é dito contribui para favorecer a vida ou para obstruir. O que provoca vida, vitalidade, força é verdade. O que disfarça a vida é mentira. Submeter ideias ou atitudes ao exame genealógico é o mesmo que perguntar se essas coisas que a gente diz são símbolos de plenitude de vida ou da sua degeneração. Aquilo que você diz, que você fala, que você defende, provoca o aparecimento de vida, de entusiasmo, de energia, ou provoca depauperação, morte, desaparecimento, depressão? Avaliar uma avaliação. Por que aquela pessoa pensa aquilo de mim? Por que aquela pessoa me avalia daquela maneira? Significa questionar se isso é um sintoma ascendente ou declinante. Se aquela pessoa pensa de maneira X a meu respeito, isso significa que ela me aprecia ou que ela me detesta? Isso significa que eu estou indo bem ou que eu estou indo mal na visão dela? E a visão dela corresponde à verdade? A ideia que eu passo a meu respeito é aquilo que eu sou? Que ideia eu passo de mim mesmo para os outros? E por que os outros me leem dessa forma? Ou de uma forma que não é aquela que eu quero passar? Não é? Pensem nisso. A imagem que você projeta a seu respeito é o que você é? Ou você é um cara que está sempre recalcando, está sempre vivendo sua vida em função do interesse do outro? Como o outro gostaria que eu fosse, como meus pais gostariam que eu fosse, como o professor, a escola, o namorado, a namorada, o grupo de amigos gostaria que eu fosse. Eu vivo para mim ou vivo para os outros? Se eu vivo para os outros, eu morri para mim. Segundo Nietzsche, né? Segundo Nietzsche. Tá, pessoal? Nietzsche falando, não sou eu. Segundo os outros, se eu vivo para os outros, eu morri para mim. Se eu vivo para mim, aí eu estou cheio de vida. Bem, é a transvaloração dos valores dele. Para conhecer, falando diretamente sobre como o conhecimento se estabelece, o conhecimento se estabelece por metáforas, né? Metáforas, metonímias. Inclusive, ele nos fala muito claramente: o conhecimento nada mais é do que. Ó, o que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, uma soma de relações humanas enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas e que, após longo uso,
parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias. Então, são simbologias. Ele até fala, se todo mundo mentir a mesma mentira ao mesmo tempo, ela não se transforma numa verdade? Se todo mundo mente a mesma coisa ao mesmo tempo, aquilo não é uma verdade? Se você sonha toda... Olha o que ele propõe. Imagine que você toda noite tenha o mesmo sonho. É possível, por que não? Você não sabe o que você vai sonhar. Talvez você sonhe toda noite o mesmo sonho. Imagine que você durma 12 horas por dia. Né? Ah, que situação gostosa. Você vai dormir às 9 da noite e acorda às 9 da manhã. Tá? Ou vai dormir às 3 da manhã e acorda às 3 da tarde. E nessas 12 horas em que você está dormindo, toda noite você sonha que é rei, que é rainha. Toda noite você sonha a mesma coisa 12 horas. E as outras 12 horas você está acordado. Qual é a diferença entre o seu sonho como rei, 12 horas, e a sua vida como não rei, 12 horas? Você vive a mesma quantidade de horas, só que em situações diferentes. Qual é a verdade e qual é a mentira? A verdade é que você não é rei, ou a verdade é que você é rei? Se você está sonhando ali 12 horas que você é rei, você está vivendo a mesma quantidade de horas da sua vida como não rei. Qual dos dois é verdade? Qual dos dois é mentira? Tá? Bom, e não adianta querer explicar isso como uma verdade universal, né, pessoal? Ó, a metáfora escapa do conceito, ela é individual, cada um tem o seu sonho, segundo Nietzsche, a sua verdade. O conceito nada mais é do que o resíduo, aquilo que sobrou de uma metáfora que é mais ou menos igual para todos. Ele dá o exemplo de uma coisa, eu queria desenhar aqui, mas eu não vou conseguir. Esquece. Ele dá o exemplo de uma folha. Existem folhas e folhas diferentes. Tem folha de 2 metros, folha de 5 centímetros, folhinha, folhona. Mas quando você fala folha, todo mundo tem um resíduo de um conceito. Porta. Qual porta? Porta pivô, porta de correr, porta mexicana. Mas se você fala porta, todo mundo tem um resíduo de conceito de porta com algumas propriedades que as igualam. Né? Nós tiramos para montar o conceito o que é desigual e deixamos só o que é igual. Tá? Aqui, ó, eu até coloquei aqui. O que é verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismos. Uma soma de relações humanas que foram blá 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 blá. Agora, daqui para frente eu não li. As verdades são ilusões, das quais se esqueceu o que são metáforas, que se tornaram gastas e sem força. Moedas que perderam o seu desenho e agora só entram em consideração como um metal. Né? Então você fala moeda, todo mundo lembra de uma moeda. Mas imagine uma moeda que foi sendo gasta, 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 né? Passando de uma mão para outra, ela foi super gasta. E aí sobrou só o disco de metal, que continua sendo, na nossa visão, uma moeda. Mas qual moeda? Qual rosto estava lá? Nós não sabemos. É um resíduo de uma moeda. Tá? É apenas o metal. Isso está lá na introdução teorética, né? O primeiro parágrafo sobre verdade e mentira no sentido extramoral. Foi de lá que eu tirei. Tá? Bom, então está aí escrito em 1873 esse livro que nos traz aí a introdução por meio da fábula, né? Que eu contei para vocês. Ó. A invenção é por animais inteligentes em um astro perdido, e aí, quando o astro se esfria, deixa de existir a vida, né? Olha lá. Efêmero, quer dizer, passageiro, é o conhecimento humano se comparado ao tamanho do universo. Microscópico, né? O Newton mesmo, Isaac Newton dizia, né? Eu trocaria tudo que eu sei por metade do que eu não sei. Tá? Então a nossa inteligência toda é de mísera duração se for comparar com o universo. Banal é o intelecto do homem frente à natureza. Mas o filósofo, aqui é o Nietzsche criticando os filósofos tradicionais, né? São orgulhosos, sentem-se mais importantes até do que o próprio universo, como Blaise Pascal, né? Que diz o homem é um caniço, o homem é uma vareta.
mas é uma vareta que pensa. E o sol pode matar o homem em alguns segundos, mas mesmo assim o homem será maior do que o sol, porque ele saberá que o sol o matou, e o sol nunca saberá que matou o homem. Né? E o Nietzsche é contra isso aí. Tá? Bom, então, para que serve a inteligência? Né? Como nós não temos, na opinião de Nietzsche, não temos garras, como nós não temos uma mandíbula poderosa com dentes para matar, como nós não pesamos 400 quilos, que nem um urso, sei lá eu o quê, né? Nós temos que usar a inteligência para sobreviver. Né? É a forma, então, como os menos robustos se conservam. Né? Quanto mais fraquinho, mais inteligente. Né? Você tem que ser mais estudioso, né? Para poder, então, também se manter aí como alguém que sabe a verdade. Tá? Então, nós usamos o intelecto para a sobrevivência. E a nossa vaidade indica que nós precisamos viver em sociedade. O ser humano, ele é gregário. Ele vê vantagens em viver em sociedade. E aí ele vem com a verdade. Por quê? Porque aquele que mente na tribo pode levar a tribo a falecer, a perecer. Daí o impulso à verdade. Né? É para evitar, então, a guerra de todos contra todos, para evitar a enganação. Não simplesmente por ser enganado. Não é isso. É pelo prejuízo que você tem ao ser enganado por alguém. Tá? Então, por isso que nós já temos esse primeiro impulso à verdade. Não por estar sendo enganado, mas pelo prejuízo que a mentira traz. Esse é o primeiro impulso para a verdade no homem, para garantir, então, que não haja guerra de todos contra todos. Tá? Para que aquele que imprimir aí a morte para os outros seja punido. Daí o contrato social entendido como um tratado de paz. Tá? Bom, então aí nós temos o que é verdade. Verdade é aquilo que é uniforme e obrigatório. Pronto. A gente fala só tem uma verdade. Surge então aquilo que não é uniforme, aquilo que não é obrigatório, é mentira. Aquilo que eu sonho, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, né, na visão tradicional, é uma mentira. E o que sobra é a verdade. Bom? Bem, outra coisa aqui é o conceito, ó, pessoal. Né? O conceito que é feito através das palavras, tá? Quando você iguala aquilo que não é igual, quando você pega todas as folhas que existem no universo e chama ela de a folha. Todas as portas, janelas, garrafas, lâmpadas, estátuas de Shiva que existem no universo, e digo a estátua de Shiva. Então, a verdade, de novo, né, eu repito aqui, é essa comparação com a moeda que foi perdendo a efígie. Né? Tá? Nada é idêntico. Mas para que o conceito se estabeleça, é preciso desconsiderar o individual. Tá? E para isso se usa a palavra. A ferramenta da mentira é a palavra. E ele diz, mesmo a palavra é subjetiva. Porque você pode, por exemplo, ensinar um surdo a ver a palavra. Vocês já viram isso, né? Os experimentos do Chladni, que ele cita na apostila dele. Ernest Friedrich Chladni, um físico alemão que celebrizou-se por engenhosas experiências sobre a teoria do som. Então, em física, vocês acho que já estudaram isso, a questão da ressonância. Você pode explicar para um surdo que a vibração, que o impulso vibratório cria uma figura. A palavra é isso. Eu vejo garrafa, eu crio em português a expressão para designar o objeto. E é dessa maneira que um surdo pode perfeitamente ver o som. Né? Tem os experimentos aí do Chladni, você aplica uma vibração na placa e ela vai fazendo desenhos. Né? Você põe a areinha lá em cima e conforme você vai mudando a vibração, novos desenhos vão surgindo. Você consegue explicar isso para o surdo.
Você consegue explicar para o surdo a palavra a partir desse processo. Está entendendo? Não sei se deu para entender isso, né? O surdo consegue entender o conceito de som, desde que ele não seja cego, né? E aí você vai fazendo aí essas imagens através da vibração. E a palavra se forma assim. E ela vai designando determinados objetos. Tá bom? Então, é um experimento de física, nem é um experimento complicado aí de filosofia. Não precisa refletir muito para entender que dá para ensinar o cego a ouvir. No final do livrinho, ele faz essa diferenciação entre o homem racional, que é o homem do Sócrates, Platão e Aristóteles, para o homem intuitivo, né, que é o homem lá de trás, né, é o homem do período pré-socrático, que usa a arte, que usa o mito para explicar a própria vida. Então, o homem racional, que é guiado por generalizações, ó, tá, apenas se defende da infelicidade. Ele nunca é feliz porque ele não conhece, ele não sonha, né? Ele fica preso no mundo dos conceitos. Ele tenta, no máximo, se libertar da dor, se orgulha só do intelecto, então ele é, além de tudo, arrogante, usa as ciências para se defender e abandona arte e mito para viver na mentira e no faz de conta. Isso aqui é o Nietzsche falando, tá? Inclusive, ele diz assim: o homem tem duas idades na vida, né? Duas fases na vida. A primeira fase é a fase do leão. É, o homem intuitivo, esse aqui, ó. Primeira fase, é a fase de vocês. É a fase do leão, em que o homem diz, eu quero. E a segunda fase é a fase que eu estou, é essa daqui. É a fase do camelo, em que o homem diz, eu obedeço. Abaixa a cabeça e atravessa o deserto da existência. O homem intuitivo, aquele que tenta aprender diretamente da natureza, o homem pré-socrático, antes de ter surgido o racionalismo, se apoia no mito e na arte. Arte, pessoal. Criar, sonhar. Criar é vida, criar, né? Olha aí. Constante e torrencial contentamento, entusiasmo e redenção. Se é para chorar, ele chora, se é para se apaixonar, ele se apaixona, ele não racionaliza as emoções, ele vive, né? E a criatividade é que faz com que ele transforme a sua existência em algo mais suave. Mesmo que ele tenha que se isolar, mesmo que ele tenha que sonhar, se iludir, tudo bem. Ele usa a arte, usa o mito para isso. Tá bom? Então, esse é o homem intuitivo, é o homem que pode salvar a natureza humana. Por isso que o Nietzsche apela constantemente para a arte. Novamente, assistam o filme Quando Nietzsche Chorou, pelo amor de Deus. Bom, essa era a nossa aula de filosofia de hoje. Eu vou deixar, então, encomendado para vocês, durante a semana, o resumo dessa aula, né? O resumo da aula sobre Nietzsche. Vou pedir de novo que vocês assistam o filme. Vou pedir para que vocês assistam o filme. E vou pedir também, pessoal, por favor, para que vocês façam os exercícios do Nietzsche. Só que não é para a semana que vem, que semana que vem, dia 2, é feriado, né? 2 de novembro é dia de nós homenagearmos aqueles que já passaram para o outro lado do mistério, né? Os mortos. Então é dia de ir no cemitério, lavar a lápide do antepassado, trocar as flores, né? Orar, enfim, cada um na sua crença fazendo o que julgar suficiente. Então, para o dia 9, né, que é antes da prova bimestral de vocês, da P4, vocês me trazerem esses exercícios para a gente corrigir, e aí já fica tudo corrigidinho, né, até a aula 10 para a prova bimestral. Tá bom? Então, é resumo, se possível, assistir o filme e fazer os exercícios. O resumo e os exercícios me mandar. Positivo? Tudo bem? Agora, vamos deixá-los um pouquinho em paz,
e às 10h50, aproveitem e façam como o Guilherme, né? Façam um intervalo, e daqui a 50 minutos nós voltamos aí para ter aula de geografia e história. Até daqui a pouco.